Olá, seja muito bem-vinda ao Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para fazer a sua transição de carreira com aumento de 30% no seu salário. Eu sou a Valéria Batagello e hoje eu vim especificamente para falar sobre a transição de carreira no formato que se liga ao nome, a transição de carreira com mudança de área. Vamos entender como é que funciona isso? Então, em primeiro lugar, o que acontece muito com as pessoas é um medo gigante quando elas têm uma vontade de mudar de área. Quando aparece alguma oportunidade, de repente, elas nem estavam exatamente procurando, pelo menos não conscientemente. E aí aparece uma oportunidade em outra área e elas têm medo de trocar a experiência ou a vivência que elas estão tendo naquele momento, por alguns fatores. É claro que tem alguns fatores muito clássicos em que a pessoa fala, eu estou aqui já há tantos anos, já estou acostumado, acomodado muitas vezes, por que não? E aí a pessoa fica com medo de fazer a mudança. Mas uma outra coisa que também pega muita gente mas Valéria, você fala sobre fazer transição de carreira, sobre mudar de área ou sobre trabalhar de um jeito totalmente diferente do que eu trabalho hoje? Por exemplo, trabalho numa empresa como CLT e de repente vou abrir meu próprio negócio, vou prestar consultoria, vou trabalhar por conta própria, né? Qual que é o principal medo que aparece para as pessoas? E nem sempre elas manifestam isso de uma maneira explícita. Elas não contam essa parte do medo, que é o medo de perder tudo que elas conquistaram até aquele momento. Então, por exemplo, se elas estudaram um curso muito específico, né, na profissão delas, fizeram uma formação de faculdade, por exemplo, ou fizeram alguns outros cursos que sejam cursos de formação mais rápida, mas que sejam cursos importantes para aquilo que elas estão desempenhando, e toda a experiência, elas têm medo de perder tudo que elas fizeram. Nossa, mas eu investi 4 ou 5 anos de faculdade, depois já faz 5 anos que eu estou trabalhando nesse negócio, então já são 10 anos, eu vou perder tudo isso que eu fiz até agora? Isso, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Não, você não vai perder nada, que afinal de contas, tudo que a gente faz na nossa vida traz experiências pra gente. Desde muito novinha, eu já contei minhas histórias aqui em outros vídeos, então espero que você já os conheça, se não, assista todos eles. Mas desde muito novinha, quando eu comecei a trabalhar, se tem uma coisa que eu sempre disse, eu não sei por que eu sempre disse isso, mas eu sempre disse que conhecimento não era perdido. Então, sempre que alguém estava fazendo alguma coisa perto de mim, eu queria aprender, a pessoa falava, viu, mas isso, para que você vai aprender isso se você não vai conseguir usar no seu trabalho? Eu falava, gente, conhecimento nada perdido. Um dia pode ser que eu precise dessa informação. Então, assim, entender sobre várias coisas para mim sempre foi muito natural. Eu sempre achei que isso era muito natural e por isso funcionou muito bem comigo. Então, livros que eu li que não necessariamente tinham a ver com aquilo que eu estava estudando naquela hora, até cursos que eu cheguei a fazer, porque sim, eu sou curiosa, então às vezes era algum curso de desenvolvimento mais emocional, ou diferente de coisas que eu estava fazendo tecnicamente naquele momento, mas que eu gostava, eu me interessava pelo assunto, eu sempre fiz. E eu posso garantir que para todos eles que eu fiz, todos, sem nenhuma exceção, me serviram depois como formas de experiência de aprendizado, tá? Inclusive, eu vou dizer sem contar exatamente qual é o curso nesse momento, mas eu fiz um curso muito técnico, que inclusive não fui eu que paguei, né? Tipo, a empresa tinha ele como condição, então não foi um curso pago, que pagou e falava, Valéria, você fez e não aproveitou nada. Mas, inclusive, aquele curso que era bem técnico, de uma área que não tinha nada a ver com a minha, e que eu acabei tendo a oportunidade de fazer, que era mais voltado para gerenciamento de projeto. Na época eu achei, falei, gente, eu nunca vou trabalhar com isso na minha vida. E de repente eu me pego hoje cuidando dos meus negócios, fazendo os meus trabalhos, que sim, hoje eu sou empresária, você já sabe disso. Então eu me pego usando conceitos que não necessariamente é a parte técnica que eu aprendi lá, mas eu me pego usando conceitos sobre a gestão de projetos que eu aprendi lá. Então olha só, inclusive quando eu achei que eu estava fazendo algo que não me serviria para nada, sim, ele me serviu depois, em várias situações.
Então, nada do que a gente aprende nessa vida é perdido. E aí, passar todo esse tempo, né, fazendo alguma coisa, estudando alguma coisa e ter esse medo de repente, que isso não vai servir na outra função, é um medo que não, ele precisa ser analisado para você não seguir com um medo que não faça sentido para você, mas ele não vai ser perdido, nada é perdido, porque em geral, né, eu já vou adiantar aqui, apesar de falar isso mais especificamente já, em geral, o que faz a gente ser muito bom naquilo que a gente vai fazer é a dedicação com que a gente encara aquele trabalho e aquelas tarefas que são propostas para a gente. E isso vem do quê? Vem da experiência, do comprometimento, da dedicação, da forma como a gente se expõe, da forma como a gente trabalha em equipe. Então, são vários componentes que já são nossos ou que a gente aprendeu no último trabalho. Então, isso não tem como você deixar na gaveta e não levar. Não é como mudar de mesa e deixar lá os livros que são usados, o computador que é usado para outra pessoa que vai te substituir naquele lugar. Não é, isso daí vai com você junto. Isso você carrega o tempo todo com você. Então, isso vai na sua gavetinha pessoal de conhecimento. E aí, assim, se você pensar, o que você perde quando você muda de área? Tudo depende muito. Você pode perder alguma coisa se aquilo não é uma escolha sua naquele momento. Então, não necessariamente você está perdendo, mas você pode sentir naquele momento que vai perder alguma coisa. Vai perder o contato com os colegas que você já está acostumado, vai perder a possibilidade de participar, de repente, de reuniões que você participava antes com pessoas que você gostava de trabalhar e você não vai mais ter contato quando você muda de área, pensando que você está na mesma empresa, tá? Então, sim, pode ser que você perca algumas dessas coisas. Mas e as possibilidades que vêm junto? Né? O que é que você ganha quando você muda de área? Você ganha possibilidades de aplicar tudo aquilo que você já conhece, de dividir com outras pessoas as suas experiências, a sua forma de fazer as coisas. Então, talvez você tenha que chegar, ficar quietinho por um tempo, entender que você precisa aprender melhor aquele trabalho, porque ele não é natural para você acabou de chegar, você é um novato no lugar. Então, sim, talvez você tenha, mesmo num cargo de liderança, você tenha que parar e aprender por um tempo como é que as coisas funcionam ali. Mas tudo que você tem de experiência, a forma como você desenvolveu, as suas metodologias, as coisas que você aprendeu com outras pessoas e que fizeram com que você crescesse na sua carreira, elas são úteis para sempre. Então, se trabalhar em equipe sempre foi muito fácil para você, você vai continuar fazendo isso. Ai, Valéria, mas o assunto é diferente. Tá, mas o trabalhar em equipe e relacionar-se com outras pessoas não vai ser difícil. Vai ser difícil hoje, quando você senta e olha para aquela pessoa pela primeira vez, mas no segundo dia, quando você já sabe quem é, já sabe o nome dela, já sabe o que ela faz, isso já vai passando, já deixa de ser tão estranho, tão diferente de tudo que você fez a vida inteira. E aí, levando tudo isso além do trabalho em equipe, imagine que você vai para uma área em que de repente a organização não funciona tão bem e você tinha uma estratégia já, uma metodologia de trabalhar com a organização que funcionava muito bem, que você cumpria prazos e que todo mundo ao seu redor cumpria prazos, ou se você é o líder daquela área, você conseguia fazer com que sua equipe estivesse junto com você preocupada com os prazos que tinha que se cumprir naquele departamento. Se você era dono de um pequeno negócio e de repente foi trabalhar numa empresa, você sabe como é que funcionava trabalhar com pessoas que estavam totalmente ligadas a você, você sabe como que é entender qual é o resultado que tem que ter no fim do mês, porque se tudo aquilo não acontecer do jeito certo, o resultado bom, certo? O resultado em dinheiro, que é o que as empresas esperam, que todo mundo precisa para sobreviver, na verdade. Se o resultado não chega porque alguma coisa não está funcionando bem. Então, se você já entendeu como é que aquilo funciona, você vai levar isso junto para a próxima área. É assim que você vai demonstrar que mesmo vindo de outro lugar, você tem coisas para contribuir, você tem coisas para poder fazer o seu trabalho adequadamente. Então, isso nada você vai perder, de jeito nenhum. Você pode levar a sua experiência, o conhecimento, coisas que você já aprendeu, inclusive antes desse último trabalho. Às vezes o medo é tanto vinculado à última experiência que a gente tem, mas eu vou perder tudo isso que eu estou fazendo aqui agora. E aí você vai usar muito mais as suas experiências anteriores, experiências de estudo, experiências com outro tipo, do início da sua carreira que você nem se lembrava.
E tudo isso vai fazer mais sentido, porque aquilo vai fazer diferença no lugar que você está chegando. E claro que, como sempre eu digo, o que mais vale nesse momento é a dedicação. Se você chegar nesse lugar sempre só achando que vai ser a parte ruim, que você não vai conseguir, que todo mundo é diferente, que você não conhece ninguém, que você não conhece o trabalho, gente, tudo fica mais difícil quando a gente se coloca nessa posição. Então aí sim parece que tudo é mais complicado, que você não vai conseguir usar nada, que ninguém vai poder te ouvir, que ninguém vai usar o conhecimento que você tem. E isso não é verdade, tá? Isso depende de você querer ou não levar todo o trabalho, toda a sua forma de trabalhar, toda a sua experiência para frente e fazer isso funcionar também no seu novo lugar. E aí, o maior benefício, pensa bem, você chega num lugar já conhecendo, já tendo muita experiência de trabalho, é um benefício gigante para fazer você avançar mais rápido. Que pensa, você ou uma pessoa que está começando do zero e que não sabe nada, quem é que vai ter mais resultado? Depende de quem tem mais dedicação, é claro, né? Mas a probabilidade é que você, com mais experiência de vida, com mais experiência de trabalho, gente, trabalhar, ter rotina todos os dias já é uma experiência. Então, com tudo isso que você leva, todo o seu conhecimento, o fato de lidar, vamos imaginar, você já lidou com 3 ou 4 chefes na sua vida, não importa qual é o nível hierárquico, né? Um encarregado, um supervisor, um gerente, um diretor, o dono da empresa, não importa, você já lidou com várias pessoas ao longo da sua vida. Você já sabe que cada um deles reage de uma forma diferente, tem um mais preocupado com um resultado específico, tem um mais preocupado com a forma com que o departamento trabalha, tem o outro que é mais preocupado em conferir o trabalho, porque é assim que ele funciona. E, enfim, quando a gente entende que isso acontece, tudo fica mais fácil. Imagina qual é a sua vantagem quando você chega num lugar sabendo que existe isso, que isso acontece, que tem isso naturalmente. Tudo isso você leva como conhecimento e pode ajudar, inclusive, o gestor daquela nova área a enxergar coisas que até aquele momento ele não enxergou. E aí, eu te digo já o seguinte, eu tenho 3 coisinhas para falar aqui que elas caminham mais ou menos na mesma ordem. Mas o primeiro passo é o seguinte: as pessoas costumam errar mais nesse ponto quando elas ficam totalmente paralisadas por conta do medo de não conseguir avançar, com medo de perder tudo que elas fizeram, com medo de chegar lá e não saber nada, tá? Esse é o primeiro passo, é o medo que paralisa, que não deixa com que elas avancem. O segundo passo é quando você muda e não necessariamente foi a sua escolha, que isso também acontece muito. Quem trabalha em empresas, especialmente as empresas de grande porte, e as pequenas também, porque elas têm necessidades que são muito mais urgentes muitas vezes. Empresas com equipes pequenas, quando entra um projeto novo, ou quando acontece alguma coisa muito séria, como uma crise econômica, por exemplo, elas têm que reagir muito mais rápido, sofrem muito mais com um impacto direto. Então, coisas precisam mudar, coisas no seu trabalho. Então, de repente, você não mudou exatamente de função, mas você ganhou uma atividade nova. Então, como é que você reage a tudo isso? Quando isso acontece e não foi exatamente você que escolheu, normalmente a gente tem uma defesa de falar, não, mas isso não é meu, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu trabalhei, não foi... Gente, faz parte, é aquela situação que a gente tem para viver agora. É uma situação real da empresa. Então, assim, quando mais isso pode dar errado? Quando a pessoa se coloca como com um bloqueio de não vou fazer isso porque isso não é meu. E aí ela começa a empacar, inclusive na realização daquilo que ela fazia super bem até aquele momento. E aí nessa hora você começa a ser avaliado de um jeito não legal. E aí para as pessoas que costumam o tempo inteiro usar só desculpas nessa vida, porque sim, existem muitas pessoas que vivem na cadeirinha da vítima, e essas pessoas sempre vão dizer o seguinte: ah, mas você sabe por que agora ele está reclamando que eu nem faço o meu serviço direito? Porque veio e me trouxe mais um monte de coisa para fazer. Ou porque veio e tirou algo que eu gostava de fazer e me deu outra atividade. Gente, as coisas são assim. As empresas funcionam com necessidades próprias e específicas. Não é... E aí você fala assim, nossa, como eu gostaria... Você pode dizer isso, quer dizer, na verdade você pode não. As pessoas que normalmente não conhecem como as coisas funcionam do outro lado, e eu posso dizer que eu sei como funciona
dentro de uma empresa pequena, dentro de uma empresa grande, dentro de uma multinacional. E, inclusive, como dona do meu próprio negócio, eu sei como é que funciona do outro lado. Então, quantas vezes eu já não escutei a pessoa falando assim, mas como eu queria trabalhar sozinha agora e queria não depender de ninguém. Você não vai depender de ninguém, você não vai depender dos clientes, você não vai depender das pessoas que fornecem coisas para você, se você vende, se você presta serviço, você não vai depender de ninguém. Você vai conseguir trabalhar sozinha, fechado no seu quarto, sem depender de ninguém que compre o seu serviço. Gente, é simples assim, a gente trabalha por demanda e por resultado, em qualquer lugar que a gente estiver. Então, se a gente trabalha sozinho, a gente trabalha para uma necessidade específica, a gente presta um serviço para alguém ou a gente vende um produto para alguém. Agora, se a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha para as necessidades daquela empresa, de atingir os resultados que aquela empresa precisa. Então, as coisas sempre vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Claro que a gente tem possibilidades de melhoria, claro que os lugares podem ser cada dia melhores para se trabalhar. Sim, não estou falando de situações em que as coisas não são feitas de uma forma justa, não são feitas de uma forma mais corretas com você, mas alguns ajustes sempre vão acontecer na sua carreira. Se você não viveu isso ainda, você teve muita sorte nesse momento. Eu diria que muito em breve você vai viver, porque não existe como a gente não passar por esse tipo de adaptação. Então, o maior erro é esse. Primeiro, o medo que paralisa. E, em segundo lugar, considerar tudo como um problema, tudo como algo que não vai funcionar. E aí você se torna o problema. Então, acho que essa é a melhor definição. Depois que você foi com medo mesmo, ou foi porque foi obrigado, você se tornar o problema do lugar é a pior parte. Porque aí sim, alguém vai ter que tomar uma decisão por você. Talvez algum ajuste seja possível? Pode ser que sim. Agora, se for só uma reclamação, lembra da cadeira da vítima? Se for só uma reclamação, pode ser que a decisão seja que você não vai mais fazer parte daquela equipe. E é desse jeito que funciona. Gente, é trabalho. Trabalho é um contrato que a gente faz com uma pessoa, tá? Então, eu faço um contrato com uma empresa quando eu me proponho a trabalhar para ela. Então, naquele contrato estão escritas as coisas que eu tenho obrigação de cumprir e a empresa tem a obrigação de cumprir de volta. Normalmente, para ser muito simplista, eu entro com o meu trabalho e a empresa entra com o salário, os benefícios, as outras coisas que tem ali, né? A orientação do trabalho. É assim que funciona. Então, quando eu entro, eu sei dessa condição. Então, eu entro disposta a realizar o meu trabalho para receber o meu salário. Quando as coisas não vão bem, o que acontece? Uma quebra de contrato por um dos lados. Alguém não está satisfeito. Ou você decidiu que não está funcionando e resolve sair, ou a empresa decide que você não está atingindo o resultado que ela espera e resolve terminar aquele contrato. Então, é isso, de uma forma muito simplista, é isso que acontece. E o quanto mais rápido, quanto mais cedo você entender que é assim que funciona, você entender como é o jogo, como é o negócio, mais fácil fica, tá? Isso eu garanto, né? De todas as opções, de todas as experiências que eu tive, olha, empresas muito pequenas, empresas grandes em que, assim, as coisas vão acontecendo e os departamentos têm que se adaptar e as novas atividades chegam e os novos projetos chegam. Empresas muito grandes, então, que vendem. Eu trabalhei em montadora, né, que faz montadora não, em autopeças que fornecia para montadora. Então, a cada projeto novo, a cada carro novo que ia ser lançado, tinha uma força muito grande de trabalho para realizar aquilo. E não tem escolha, é o projeto, é o cliente está trabalhando, eu preciso vender, eu tenho que desenvolver uma peça para atender aquele cliente. Então, a empresa inteira funciona para atender aquele cliente. Eu trabalhava na RH, mas eu sei que isso funcionava porque a gente tinha que atender aquele cliente. Tinha tantos funcionários dentro da empresa porque tinha que atender aquele cliente e fabricar aquela peça para que aquele carro fosse lançado. E é simples assim, né? Quanto mais a gente entende que é simples assim, mais fácil fica da gente não se melindrar toda hora com todas as coisas que acontecem. E aí, se você muda de área nessa hora com esses outros conhecimentos e usa isso a seu favor, a sua dedicação, o seu comprometimento para fazer com que as coisas deem certo, e assim que possível, se por um acaso você tiver uma situação muito complicada, por uma crise, uma necessidade específica,
que você fala, tá bom, eu tô tendo que passar por isso, mas é momentâneo, eu sei que é uma crise, eu já entendi que isso está acontecendo e depois vai passar. Então você entrou com toda a sua dedicação, fez a mudança diária, tá ali de boa, contribuindo. Assim que possível, você consegue fazer uma escolha diferente caso você não tenha escolhido aquilo, tá? Agora, enfim, eu falei de várias coisas aqui, caso você não tenha escolhido nada disso. Mas se você escolheu, se você tem o desejo de trabalhar em outra área, se você tem o desejo de fazer algo diferente, de aprender algo diferente, de trabalhar com pessoas novas, tudo isso que você já aprendeu, você vai conseguir trazer para esse time também. Você vai conseguir trazer para essa equipe, para essa nova empresa. Tudo isso é possível, você não perde nenhuma dessas coisas. Nunca. Nunca, você não consegue, é impossível uma pessoa ser completamente de um jeito num lugar e totalmente diferente em outro. Do tipo, eu era super dedicado lá no outro lugar e aqui eu sou uma pessoa que sou considerada uma desleixada. Impossível, gente, porque isso não é meu. Então, assim, se algo está acontecendo desse jeito, provavelmente eu deixei com que essa imagem acontecesse. Então, primeiro, você não vai perder nada, leva tudo com você, entrega tudo da melhor forma como você sempre fez, eu tenho certeza disso. E aí você vai ver o resultado aparecer muito em breve. No começo é adaptação, faz parte. A adaptação acontece em qualquer lugar. Se você muda de casa, quem namora, termina um namoro, começa outro, infelizmente nem sempre é o que a gente quer, mas não é adaptação. Mudança de emprego é adaptação. Trocar de carro, você não estranha quando estava com um carro e de repente pega um outro carro? Pode ser quase tudo igual, né? Tipo, tem volante, tem marcha, tem 4 pneus, tem tudo igual, mas enfim, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes. A posição do acessório é diferente, você tem que se adaptar a entrar naquele carro todos os dias. Então é isso, é adaptação. Passado esse período de adaptação, as coisas começam a fluir naturalmente, começam a acontecer naturalmente. E aí assim, eu estava pensando em coisas para dizer sobre quando a sua experiência anterior não é interessante e eu não consegui encontrar nenhuma, tá? No sentido de experiência mesmo, de vida. Quando que um cargo anterior pode ser totalmente desprezado para o cargo futuro? No meu ponto de vista, nenhum deles, porque o que a gente leva é a experiência, é o jeito como a gente trabalha. Então, assim, nenhum. Não consigo enxergar nenhum que não sirva. Tá? Para você levar realmente aquilo que você sabe fazer e se comprometer a aprender a parte técnica que talvez você não conheça. A única coisa que eu diria para você que pode ser considerada como é a única exceção que não é boa de levar para o próximo lugar é a sua posição de pessoa que reclama das coisas. Você com certeza já trabalhou com gente que toda vez que chega tá falando mal do emprego anterior. Mas sempre tá falando mal, gente. Mas tá falando mal do patrão, tá falando mal do chefe, tá falando mal dos colegas de trabalho, tá falando mal do trabalho, tá falando mal de não sei o quê. Qual é a probabilidade dela não falar mal desse trabalho daqui a pouco quando ela mudar de novo? E assim, isso é real. E sabe o tanto que isso é real? Eu vejo isso em várias épocas da minha vida, tá? Tendo começado a trabalhar, aprendendo do zero com outras pessoas que também começaram a aprender junto comigo, com lugares que depois eu fiz transição de carreira e aí tive que aprender um jeito novo de fazer o trabalho e aí tinha lá gente reclamando do mesmo jeito. Como nas entrevistas. Se eu contar para você que você não tem ideia da quantidade de pessoas que quando você faz a pergunta sobre os empregos anteriores, querendo simplesmente saber sobre a experiência da pessoa, a pessoa desaba a falar sobre como o emprego anterior era ruim ou como o lugar onde ela está hoje é ruim. E aí qual é a impressão que ela passa para o entrevistador, para o recrutador? A impressão de que assim, primeiro, a minha posição, Valéria, como a pessoa que está entrevistando outra pessoa, uma função para trabalhar comigo ou nas outras em que eu já trabalhei, contratando pessoas para outros departamentos, na função simples de recrutadora. Eu espero um pouco mais, eu dou um pouco mais de tempo para a pessoa explicar melhor o que ela está dizendo, não dizendo para ela que eu quero entender melhor, mas eu faço perguntas sobre o outro emprego então, e aí eu vou mudando e fazendo a transição entre os assuntos, até ver se aquilo é algo que se repete. Porque pode ser uma situação pontual? Pode.
Ela não precisava ter trazido para a entrevista? Não precisava ter trazido para a entrevista. Mas se trouxe, eu tento entender se aquilo é uma situação pontual. Às vezes realmente foi uma experiência muito ruim, a pessoa ainda está aprendendo a lidar com aquilo, mas não é algo que se repete. Então, se eu consigo entender isso, ótimo, a pessoa vai para o próximo passo. Agora, se a pessoa reclama de todas as coisas que ela fez e ainda eu dou uma oportunidade dela contar sobre outras coisas que ela faz na vida e para tudo tem um ponto de reclamação, sabe aquela pessoa que reclama da vizinha, da pessoa que encontrou no banco, na fila do banco, enfim, vai reclamar de todas as coisas o tempo todo. Então, assim, a única coisa que eu consigo ver, a única exceção em que a sua bagagem não vai ser interessante se ela for sempre uma reclamação. Se você for sempre a pessoa que tem uma história mais chata para contar. Então você nunca vai agregar do tipo, a sua experiência anterior pode contribuir com essa que está chegando agora. Por mais experiência boa, você pode ser tecnicamente perfeito. Mas se a sua experiência anterior sempre foi ruim, a tendência é que as pessoas não considerem a sua opinião com relação ao trabalho anterior. E aí pode parecer que a transição de carreira inteira foi um problema, que não devia mesmo ter feito, ou que deu tudo errado. Mas enfim, tudo isso faz parte do aprendizado. Então, dedicação, comprometimento, equilíbrio, né? Eu falo aqui sobre manter-se equilibrada, sobre relacionamento, sobre lidar com outras pessoas, porque não é simples assim. Toda vez que eu falo para você que transição de carreira não é simplesmente aprender técnicas de fazer um currículo bom, uma boa entrevista e se vestir de um jeito bonitinho para aparecer bem na foto, não é só isso. Transição de carreira leva tudo isso que você faz todos os dias. Leva toda a sua bagagem, todo o seu aprendizado, todo o seu conhecimento e todo o seu comportamento junto. Então, isso faz muita diferença. Então, mudar de área vai te atrapalhar? Não, a menos que você deixe. Então, escolher alguma coisa que eu gostaria de fazer diferente vai me atrapalhar? Não. Especialmente se você se dedicar desde já a construir isso novo para você, não vai te atrapalhar de jeito nenhum. Inclusive, pode ser a melhor decisão que você tome na sua vida. De realmente mudar, de realmente fazer uma transição completa, de uma mudança total de área, de tipo de emprego, total. Então, isso vai fazer sentido assim que você parar de olhar para as coisas simplesmente como algo que pode parecer muito ruim. Gente, tudo que se faz na vida, e eu acho que eu já ensinei esse exercício aqui, mas enfim, vai aqui de novo, como exercício prático para hoje. Para todas as decisões grandes que a gente toma na vida, o ideal é que a gente faça uma avaliação, mas assim, vai para o papel mesmo. Então vai para o papel e coloca, separa o papel no meio, né? Tô até aqui com um desenho que eu tinha feito para estudar, mas aqui, separa o papel no meio. De um lado você coloca todas as coisas boas que podem acontecer. Do outro lado você coloca todas as coisas ruins que podem acontecer. Então, de um lado bom, eu vou ter um novo cargo, eu vou ter um novo salário, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou aprender um trabalho novo, eu vou ter possibilidade de crescer, porque lá tem uma possibilidade de subir para um cargo de liderança, por exemplo. Lá eu vou ter uma possibilidade de estudar alguma coisa diferente. Enfim, você vai fazer sua lista gigante. Aí do outro lado você vai colocar, e o que de ruim pode acontecer? Bom, pode acontecer que não dê certo e aí eu não queira ficar lá. Por que pode acontecer de não dar certo? Porque... E aí você vai colocar todos os pontos que estão te deixando, inclusive, com medo. E aí essa lista você tem que pontuar muito bem. O que é maior? Maior as coisas que podem dar certo ou são maiores as coisas que não podem dar certo? Mas não se engane com o número de itens listados, tá? Porque às vezes a gente lista com muito mais facilidade o ponto negativo, com uma sequência de detalhes, com uma minúcia incrível que faz a lista ficar 3 vezes maior do que a lista boa. E aí você tem que colocar pontuação nisso, prioridade. Tipo, o que é bom é tão bom que vale a parte ruim? Então, espero que o exercício te ajude a fazer novas avaliações sobre coisas que você queira fazer na sua vida. Não descarte mudanças de área. Isso é uma parte importante da transição de carreira, que passa sim pelo
ser promovido na área, como mudar dentro da própria área, como trocar de empresa só que com o mesmo cargo. Sim, isso faz parte. Mas uma mudança completa de área ou de estilo de trabalho, né? Se você trabalha sozinho e de repente vai para uma empresa, ou se você trabalha numa empresa e quer trabalhar por conta própria, tudo isso é muito rico de aprendizado, tudo isso é muito importante para quem quer crescer de verdade, para quem tem um plano definido, para quem tem um objetivo para onde quer chegar. Então, tudo isso pode ser muito bom para a sua carreira, para a experiência, inclusive, que você está montando. Sabe essa bagagem que você está considerando, se ela é importante para o próximo emprego ou se ela vai ser perdida? Tudo isso que você vai escolher viver agora, você também vai acrescentar nessa sua bagagem para te levar no lugar aonde você está pensando que é o melhor lugar para você estar. Então, assim, você quer um cargo de liderança? Junta tudo isso na sua bagagem. Vai fazer diferença sim. Vai ser muito importante. Leva as coisas boas com você. E as coisas ruins você usa como aprendizado, resolve, corrige a rota, arruma tudo isso, aprende com ela e aí você vai conseguir seguir mais forte, mais experiente, mais tranquilo de que as coisas vão ser escolhidas do seu jeito, vão funcionar do jeito que você deseja. Eu espero que você consiga usar esse exercício prático, porque sim, ele ajuda de verdade. Tenta escrever, põe no papel, gente, eu sempre falo, põe no papel que funciona. Quando você enxerga, quando fica visual, ele funciona. Então faz tudo isso. E eu espero que você aproveite as outras dicas. Deixe o medo de lado, sem ter certeza de que ele é real, né? Antes, se você não tiver certeza de que ele é real, de que alguma coisa pode realmente dar errado, não deixe esse medo te paralisar, não. No mínimo, não deixe ele paralisar você de sonhar, tá bom? Então, espero que você aproveite tudo isso. Eu agradeço a sua companhia até aqui e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau, tchau!